Deus abençoe a todos. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos mais uma noite através desta emissora e através da internet para levar até você mais um programa de fé com mensagens e orações ao seu favor. Quem lhes fala é o pastor Maurício Oliveira com o programa A Última Chamada ao Povo de Deus. Vamos estar continuando o mesmo tema dos programas passados, que é a semente da serpente. Hoje é a terceira parte. E para isso nós vamos estar lendo no livro de São Mateus, o capítulo 13, que fala sobre a parábola do trigo e do joio. São Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante, que diz da seguinte maneira: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse: não para que ao colher o... Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Se nós observarmos essa escritura que nós acabamos de ler, na parábola do trigo e do joio, diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Esse semeador representa o Filho do Homem, plantando os filhos do reino. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo e se foi. Este outro semeador que representa, ou seja, que semeou o joio, ele representa ao diabo. O diabo plantando seus filhos no campo. Ambos, tanto Deus como o diabo, têm plantado seus filhos no campo. Porém, toda planta que não tem sido plantado pelo nosso Senhor Jesus Cristo será arrancada. Mateus capítulo 15, versículo 13. Assim que há dois semeadores e duas sementes diferentes sendo semeadas. Não há uma semente neutra, não há um povo neutro, mas somente há somente uma ou outra, ou trigo ou joio. Ou nasce o trigo, ou nasce o joio.
E pelos seus frutos nós reconheceremos e veremos da onde veio aquela planta. O inimigo, ele não pode alterar a semente original, representada no trigo. Porém, o que é que ele faz? Ele introduziu outra semente no campo, no meio da plantação de trigo, porque o trigo não pode ser joio e o joio não pode ser trigo. E dessa maneira a misturou. E hoje, essas duas sementes, elas estão misturadas no mundo. E pior, essas duas sementes estão misturadas dentro da igreja. Essas duas sementes, o trigo e o joio, estão juntas. Elas estão semeadas na igreja. Aí vem uma pergunta bem clara, lógica, objetiva. Como um bom cristão, eu não quero ser enganado, você não quer ser enganado, ninguém quer ser enganado. Porque do que adianta nós adorarmos, sacrificarmos, fazermos aquele altar, fazermos tudo o que nós podemos e chegar na hora da oferta, do sacrifício, Deus não aceitar, assim como ele não aceitou a de Caim. Mas, ouvintes, existe uma forma, e essa forma está dentro da Escritura. Como nós vermos ou reconhecermos que é Deus, que é o trigo, que é um pastor e não um bode, que é o Espírito Santo que está guiando esta igreja, e não o espírito do anticristo, da antipalavra, do diabo. É simples. Apocalipse diz que aquele que acrescentar ou tirar. Então, por esta escritura tão simples, é fácil de nós identificarmos. Não podemos acrescentar e nem tirar. Nada concernente às escrituras bíblicas. Quando chegaram no Senhor Jesus e falaram para ele que ele estava alterando as escrituras, adulterando as escrituras, ele falou: não, eu não vim alterar, mas eu vim cumpri-las. E hoje, se nós estamos num tempo paralelo a de Abraão, paralelo a de Noé, paralelo a de Moisés, Sodoma e Gomorra, não teria que estar hoje as duas sementes, tanto como membros de igreja, como pastores, mestres, apóstolos e profetas? Será que todo aquele que diz, que fala, que proclama o evangelho, é trigo? As duas sementes, cada uma tem a sua origem. A semente da serpente vem da serpente, vem depois Caim, vem pela civilização e vem indo até hoje. Passa por Judas,
passa por tantos personagens bíblicos, o mesmo Espírito, a mesma semente. E hoje ela também está manifesta aqui na terra. Assim como a semente de Deus também. De Deus cria Adão, Adão Abel, Abel é recolhido, vem Sete, e assim vem vindo a cronologia. Davi, Salomão, Senhor Jesus. E nós vemos hoje que esta mesma semente, esse espírito que estava lá no início em Gênesis, é o mesmo espírito que nesses últimos dias está atuando através do Elias, o último profeta ungido antes da grande tribulação. Não importa o que eu acho, o que eu penso, ou o que nós pensamos. É o que diz as Escrituras. Muitos falam que não há mais, que não precisa mais disso ou daquilo. Tem tantas igrejas, tanta Bíblia hoje. E veja, ouvintes, nunca houve tanta confusão como tem hoje. A palavra cristão, ela perdeu o seu significado. A palavra pastor perdeu o respeito. A palavra evangélica, Bíblia, Sagrada Escritura, se tornou um livro comum. As pessoas lêem a Bíblia como se fosse um livro normal, uma revista, uma historinha. E não entra no seu coração, na sua vida, o que as Escrituras ensinam. Dão mais valor ao que o homem fala do que o que Deus fala. Porque a Bíblia diz que toda palavra do homem seja mentirosa. E a do Senhor Deus é a verdadeira. Deus não muda a sua palavra. Ele não altera. Desde Gênesis até Apocalipse não há contradição. Há interpretações erradas. Há interpretações erradas. Mas de Gênesis a Apocalipse não há contradição na Sagrada Escritura. Infelizmente, hoje, pessoas se vestem de ovelha, mas por dentro é lobo. Pastores. Eu lembro na minha infância, quando uma pessoa falava que era cristã, você já sabia que ela era honesta, que ela não mentia, que ela não cobiçava as coisas dos outros. E hoje nós encontramos que as pessoas se dizem cristãs, evangélicas, seguidoras de Cristo, e parece uma Jezabel, parece um Judas. Que espírito é esse? Pode ser qualquer espírito, menos o Espírito Santo. Porque a semente da serpente, ela tem a sua trajetória. E aquele espírito que estava ali na serpente, ele está hoje atuando, como sempre atuou. E hoje, infelizmente,
se tornou algo comum carregar uma Bíblia, se tornou comum um crente, não tem mais referência. Se você vai numa delegacia, tantos processos contra pastores, contra evangélicos, cristãos, por furto, roubo, calúnia, contravenção, tanta coisa errada. E eu te pergunto, meu ouvinte, meu irmão, meu amigo, qual Bíblia, qual escritura manda você mentir? Qual escritura manda você roubar? Qual escritura manda você prostituir? Qual escritura manda você adulterar? Qual escritura manda você cobiçar o que é dos outros? Qual escritura manda você usar batom? Qual escritura manda você usar um brinco? Qual escritura manda você cortar o cabelo? Qual escritura manda você usar roupas que mostram o corpo? Qual escritura manda você usar enfeites? Que Bíblia é essa que você está seguindo? Que escritura é esta que você está seguindo? Infelizmente, tudo isso vem da linhagem da semente da serpente. A serpente gerou a Caim. Caim é a civilização. E assim vem sucessivamente até hoje. Esta civilização que é governada pelo maligno, sistema político podre, sistema religioso podre, tudo podre hoje. E ainda, muitos que se dizem cristãos evangélicos saem à rua para protestar, saem à rua para brigar. Ó, ouvinte, não precisa disto. Somente seja sincero, seja honesto, seja um verdadeiro cristão, seja feliz, tenha paz, harmonia e lute pela sua cidade. Porque a cidade do cristão não é esta terra. É a Jerusalém celestial, onde as ruas são pavimentadas de ouro, portas de brilhante. Esta é a cidade que nos aguarda. Não esta terra poluída, esta terra cheia de injustiça, a qual está guardada, preservada para ser queimada e destruída com o fogo atômico. Veja a promessa que nós temos. Vale a pena deixar esse mundo de lado. Vale a pena deixar as coisas deste mundo de lado e colocar o seu coração, colocar o seu objetivo, guardar um tesouro em que o ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. É um momento de reflexão. Muitas pessoas estão assustadas com o que está acontecendo hoje. Veja, pai matando filho, pai estrupando filha, e assim até o contrário, filho
praticando atos libidinosos com seus pais, parentes, se perdeu todo o respeito. Mas isso é escriturístico, que no tempo do fim tem que se manifestar todas essas coisas. Isso é um preparativo para a tribulação. Isso é um preparativo para a tribulação e uma advertência para a tribulação. E uma advertência de que, muito em breve, o Senhor Jesus Cristo levará a sua noiva, a eleita, a predestinada, aquela que pratica, respeita e segue as Escrituras. Não o que nós achamos, porque nós vemos hoje que o mundo teológico, cheio de doutores da lei, doutores da graça, doutor disso, doutor daquilo, PhD, seja lá o que for, cheio de letra, cheio de Bíblia, cheio de teoria, mas pobre de espírito. Fala, fala, fala e não pratica. Um livro, não se sabe o conteúdo pela capa. Mas, ao abri-lo e ver o seu conteúdo, é aí que tem o seu verdadeiro valor. E o que nós vivemos, o que nós praticamos, o que nós falamos, isso revela o que está dentro de nós. Se nós somos de Deus, nós seguimos a Deus. Se nós não somos de Deus, nós não seguimos a Deus. Seguimos em alguma parte, sim, outra parte não. Aqui talvez não machuca muito, então vamos seguir. Mas uma coisa é certa: a semente da serpente, ela está atuando dentro da igreja. O inimigo tem colocado, não só dentro da igreja, como nós temos encontrados pastores que dá até vergonha de falar que ele é um pastor. Homens que eram para ser exemplo para o povo, é um mau exemplo. A Bíblia diz que o cristão, ele deve se espelhar em seu pastor. Porque do tal, o tal o conduzirá até a vida eterna. Mas como você vai se espelhar num homem que se diz pastor e só sabe tirar dinheiro do povo? Só sabe cobiçar o que os outros têm? Cobiçar a mulher do outro? Cobiçar as coisas deste mundo? Só está interessado em fazer tesouros particulares, enriquecer, ter bons carros, boas casas, e não está interessado na alma da pessoa, mas sim no salário, no dízimos, na oferta, no que aquela ovelha pode produzir. Arranca sua lã, sem se importar se a ovelha vai morrer de frio ou não. Paulo advertiu de que viriam lobos sem amor, lobos cruéis, para tentar destruir a igreja. Mas ouvinte, se hoje você está ouvindo este programa, esta mensagem, é porque algo tem tocado no seu coração. E se você ainda não conhece
a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, aquela que está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala sobre a restauração da fé dos filhos de volta aos pais apostólicos. Restaurar a verdadeira doutrina bíblica. Não restaurar uma teologia, mas restaurar uma verdadeira fé apostólica. Se você ainda não sabe sobre o Elias, que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 17:11, disse que se manifestaria antes da tribulação. Se também você quer saber o que o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, tinha que revelar ao tocar a sua trombeta, entre em contato conosco, ou entre em contato com algum pastor que seja do tabernáculo, que crê nesse profeta dessa última era, o profeta William Marriott Branham, que Deus ungiu e que Deus respaldou, e no seu ministério, 5 pessoas foram ressuscitadas. Milhares e milhares curadas. E Deus, atuando através deste homem, trouxe a mensagem restauradora, a última trombeta, para preparar um povo para a libertação, serem libertos deste mundo cruel. Entre em contato conosco e nós estaremos encaminhando para uma igreja mais próxima de você possível, para que ele possa dar assistência, para que possa te ajudar. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a todos que estão nos acompanhando através da internet, através do Facebook, através da rádio e através de todo o meio de comunicação que esse programa tem atingido. Que o Senhor Jesus possa ajudar a cada um a entender o tempo e a estação em que nós estamos vivendo. Também reconhecer os sinais escriturísticos para o dia em que nós estamos vivendo. E é somente reconhecendo os sinais escriturísticos do dia é que você e eu podemos saber qual o dia em que nós estamos vivendo. Qual período da história bíblica nós estamos vivendo. Somente assim. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. No nome do Senhor Jesus Cristo.